cenário possível para não corte de juros pelo Fed esse ano. Qual seria ele? Fora pandemia, guerra, etc. Bom, olha, a gente estava falando de China, agora a gente pega o voo e vamos para os Estados Unidos. O Fed, pessoal, para quem está acompanhando aqui, é o Banco Central dos Estados Unidos. E o Banco Central ele tem esse papel justamente de temperando a economia, de estimulando a economia ou tirando estímulos conforme a gente vai tendo cenário de inflação. A gente está no momento nos Estados Unidos em que os juros estão num patamar entre 5% e 5,25% ao ano. Esse é um patamar histórico. A taxa de juros média dos Estados Unidos fica ali por volta de 0,1%. Então, lá como veio num cenário pós-pandemia, inflação muito forte, muito dinheiro, né, na economia como um todo, os juros teve que ser aumentado pelo Fed. E aí, o que a dúvida que quer trazer para a gente? O que pode acontecer para que o Fed, o Banco Central Americano, não corte os juros esse ano? Porque é isso, assim, juros altos nos Estados Unidos basicamente mexe no mercado inteiro. O mercado como um todo está olhando, acompanhando isso. E aí eu trago para vocês que em dezembro de 2023 havia uma expectativa muito grande para já começar esses cortes de juros nos Estados Unidos. Agora, né, nesse momento estamos em 2024 e esse corte cada vez tem ficado um pouco mais para frente. Quando os juros por lá tá alto, significa que vai dinheiro para lá. Eu posso investir, por exemplo, no Tesouro Americano, que é um dos ativos, se não o ativo mais seguro do mundo, recebendo uma remuneração super atrativa, porque os juros está elevado. Então, o mercado como um todo quer que esses juros comecem a cair, porque isso novamente movimenta dinheiro para outras economias também, além da gente saber que juros mais baixos são mais propícios para o desenvolvimento econômico, para a atividade como um todo. O que eu vejo, né, respondendo aqui ao Luke, que poderia acontecer para a gente não ter esse corte de juros pelo Fed? Basicamente, seria a inflação que mostra, até o momento, que está convergindo para a meta, acabar desandando. Isso quer dizer o seguinte, né? Todo país tem a sua meta de inflação, nos Estados Unidos especificamente é de 2% ao ano. Quando a gente olha as principais medidas de inflação americana, aqui no Brasil a gente conhece o IPCA, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem duas principalmente, o CPI e o PCI. Essas duas medidas, pessoal, elas têm mostrado que em certa magnitude a inflação lá está cedendo. Ela está convergindo ou se aproximando para essa meta de 2%. Então, um dos cenários, eu acho que o principal deles, que pode acontecer para que o Fed desista de cortar juros, é os novos dados econômicos mostrarem que essa inflação não está convergindo para a meta. Então, aqui tem uma dificuldade do Banco Central americano, porque a economia nos Estados Unidos segue muito aquecida. A renda média das pessoas tem aumentado, o nível de emprego está bastante satisfatório. Isso significa dinheiro na mão das pessoas. Então, pode ser que esse dinheiro se reverta em consumo e esse consumo se reverta em inflação, tá? Então, acho que o ponto principal que pode atrapalhar esse início de corte de juros pelo Fed, que o mundo inteiro está esperando que aconteça tão logo possível, né, o mais breve, é justamente a inflação parar de caminhar para a meta. E se isso acontecer, pode ser que esse corte fique ainda mais para frente. Também, só um último ponto aqui, é discutido a magnitude desse corte, né? Não basta só cortar. Vai cortar quanto? Vai cortar meio, 0,25, 1? Então, tudo isso acaba influenciando. O que a gente acredita que deve acontecer é que esses cortes devem ser mais cadenciados. Então, pode ser que na primeira reunião de corte de juros, o Fed, o Banco Central Americano, decida cortar 0,25. Depois ele corta mais 0,25. Ao longo de 2024 como um todo, eu acredito que a gente tenha no máximo 1% de corte de juros, tá? Então, vai cair, mas vai cair devagar, e aí a inflação segue no radar como um dos principais riscos para que essa dinâmica seja postergada, tá? Muito boa pergunta, mostra que você está muito atento ao cenário econômico, porque realmente o que acontece nos Estados Unidos acaba ditando, né, o fluxo de dinheiro no mundo como um todo.